Eu venho aqui a essa tribuna, inicialmente aqui, nós pedimos aqui um minuto de silêncio hoje o professor Alberto Marçom, o vereador colega Rogério Ciborgue pediu aqui um minuto de silêncio, nós acompanhamos também, gostaríamos que se tratasse de um pedido coletivo, inclusive de toda a Câmara Municipal, porque realmente foi um ícone do esporte São José dos Campos, uma pessoa precursor do que nós temos hoje de escolinhas de basquete na cidade. Vamos rapidamente falar aqui de Alberto Marçom, nome famoso do basquete brasileiro nas décadas de 40 e 50, e um dos iniciadores do esporte da cesto, bola ao cesto, em São José dos Campos. Até os 13 anos de idade se dedicava à natação em sua cidade, Casabranca, mas por sua altura logo foi chamado para a prática do basquete. Teve uma evolução rápida e fez história como jogador e técnico. Estava trabalhando em Marília quando conseguiu remoção para São José dos Campos, a fim de lecionar educação física no Colégio Coronel João Cursino. E ele lá foi colega da minha mãe também, da professora Cleide Bonetti Calazans Camargo, inclusive foi meu vizinho. Morou na rua Engenheiro João Fonseca, onde eu me criei, ele na Vila Diana, nós éramos vizinhos. Seu Marçom, a dona Dirce Marçom, sua esposa. E filhos, né? Ficou raízes na cidade e logo integrou a equipe de basquete do Tênis Clube, que tinha Edésio Del Santoro, Hugo Medeiros, Ivo e Cláudio. Também foi trabalhar com o professor do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Alberto Marçom chegou a São José dos Campos como atleta olímpico, medalha de bronze na Olimpíada de Londres, de 1948. Foi convocado para a seleção brasileira quando estava no Saldanha da Gama de Santos. Muitas outras participações importantes na seleção, onde teve o professor Moacir Dayuto como técnico. Teve muitas outras participações, né? Na Olimpíada de Londres, participou de 4 dos 7 Jogos do Brasil. Os craques do basquete retornaram com a única medalha da nossa delegação brasileira. E também a primeira medalha conquistada em esportes coletivos na história dos Jogos Olímpicos pelo nosso país. Participou também dos Jogos Pan-Americanos de 1951, quando o Brasil também ganhou medalha de bronze. Esteve no Campeonato Sul-Americano de 49 e ficou na seleção brasileira por muitos anos. No Vale do Paraíba, jogou no Tênis Clube São José dos Campos, no clube do CTA, equipe formada por ele depois que teve um desentendimento no tênis e se afastou. Marçom não se conformou com a demora da diretoria tenista em mandar arrumar um aro novo para a tabela de basquete que estava quebrado. Conseguiu autorização do brigadeiro Casimiro Montenegro para montar o time do CTA. Com ele foram Zoca e Bombarda, entre outros. Passou a existir um clássico do basquete na cidade, tênis contra o CTA. Quando parou a atuar como atleta, passou a ser técnico e até trabalhou no basquete feminino em 1967, dirigindo as equipes joseenses, que se classificou em 4º lugar nos Jogos Abertos do Interior em São José dos Campos. A equipe feminina jogavam Tânia, Regina, Lima, Leti, Zanza, entre outras. Mas foi no time masculino principal do Tênis Clube que ele alcançou sua maior conquista. Marçom comandou a equipe que em 1969 ganhou o título de campeão do interior pelo Tênis Clube de São José dos Campos. Era um quinteto de ouro, formado por Edivar Simões, Pedro Ives, Peninha, Josildo e Emílio. Eram poucos reservas, entre os quais Ita e Rubinho. E aqui ele cravou suas raízes, formou uma família com a dona Dirce Marçom, radicou-se na cidade. Seu filho Ivan Marçom também jogou basquete pelo Tênis Clube. Teve outras 2 filhas, a Ângela e a Cristina. Então, eu gostaria aqui de estar aí, pedir para o Miltinho, para nós passarmos um vídeo de uma entrevista que nós tivemos a honra de fazer no período olímpico do Brasil. Fizemos uma entrevista com o professor Marçom, um ícone olímpico do nosso país, um atleta medalhista de bronze, primeira medalha de modalidade coletiva do Brasil com basquetebol. Na época falava-se bola ao cesto. Ele estava nessa equipe e formou os grandes atletas de São José dos Campos numa época de ouro.
né, sem recursos, sem uma situação muito diferente do desporto na época, ele conseguia tirar água de pedra realmente e formar na escola João Cursino grandes atletas do passado aqui da nossa cidade. Vamos então ver essa matéria com o professor Marçom. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa importantíssima na história do esporte de São José dos Campos, o professor Alberto Marçom. Toda esta tradição que existe do basquete, resultados importantíssimos, começou lá atrás. E o senhor Marçom vai contar para a gente essa história. Ele e a sua esposa também, a dona Dirce Marçom, também foi uma grande atleta de São José dos Campos. E vamos ver aqui, ó, como jogador, um título importantíssimo. Em 1948, o professor Marçom foi medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres, a primeira medalha olímpica brasileira em esportes coletivos, esportes de quadra, a primeira vitória, a primeira conquista olímpica do Brasil em 1948, a primeira medalha coletiva. Aqui, ó, você observa as manchetes dos jornais, né? As equipes classificados, atletas classificados. O Brasil conquistou, no dia de ontem, contra a Tchecoslováquia, o primeiro embate dos brasileiros na série final de bola ao cesto. Os recordes estabelecidos, resultados gerais de ontem, que é um jornal de 1948. Olha aqui, ó, basquete, Brasil 28 versus Tchecoslováquia 23, bola ao cesto. Né, os jogadores. Você vê aqui, ó, mais uma manchete, radiofotos das Olimpíadas, ou o senhor Marçom, professor Marçom aqui, ó, na equipe. Essa equipe, ó, o time olímpico do Brasil, o professor Marçom aqui é o canto, né? A equipe da época aqui com suas classificações. Olha aqui a medalha olímpica, de 1948, medalha olímpica, Olimpíada, time de bola ao cesto, homenagem ao atleta Alberto Marçom, reconhecimento do Comitê Olímpico Brasileiro por sua brilhante trajetória esportiva e expressiva participação nos Jogos Olímpicos. Você vê aqui, ó, todo este arsenal de medalhas, títulos. Aqui a chegada no aeroporto, chegada do time da equipe, o professor Marçom está aqui, ó, no aeroporto, aqui no Brasil, chegada no Brasil. Professor Marçom, é um prazer enorme estar aqui, estar conversando com o senhor, entrevistando. E como que é essa história, professor Marçom? Era bola ao cesto ou cestobol? Bom, o cestobol e bola ao cesto era o mesmo esporte. Só que uma maneira diferente de se encarar a coisa. Mas é idêntico. Não tinha diferença nenhuma. O senhor fez aqui uma trajetória aqui de profissional como professor de educação física no João Cursino, não foi? Aqui em São José dos Campos. Conta um pouquinho para a gente sobre aquela época. As sementes do atual basquete das equipes de São José começaram naquela época. São José teve muita tradição e tem muita tradição nessa modalidade. Como que tudo isso começou, professor? O problema é o seguinte, eu tive a oportunidade, depois de formado, e para Marília. Naquela ocasião, era muito interessante e o professor era obrigado a prestar um concurso de ingresso ao magistério e quando quisesse mudar de cidade, ele teria que prestar um concurso de transição. Então eu acabei saindo de Marília e fui para Presidente Prudente. E dali vim para São José dos Campos e aqui fiquei o meu tempo todo. E foi uma felicidade muito grande, porque tive a oportunidade de desenvolver o basquete de uma forma ótima e fazer surgir alguns jogadores
de seleção brasileira, mas não se fazia o basquete com o objetivo só de seleção. Não, fazia-se basquete diariamente como professor de educação física, e minhas aulas eram mais demoradas do que o normal. De tempo que eu gastava, não com o basquete, gastava indiretamente com o basquete, mas era a parte de preparo físico, de corrida, de uma porção de coisa que também seria oferecido no basquete. Agora, diz pra gente, professor, na equipe brasileira, aquele impacto de estar para Londres, vocês foram preparados, como que foi a preparação de vocês? A equipe estava bem preparada? Vocês treinavam onde? Bom, nós treinávamos 4 em São Paulo e 6 no Rio de Janeiro. E isso por quê? Porque nós fomos com 10 elementos só. Nós não tínhamos um cachê meio alto para ter uma equipe completa. Mas o problema todo nosso, nós fomos muito bem todos os jogos, à exceção da França. A sua formação no basquete, o senhor treinou onde? Eu sei que o senhor fez a faculdade na USP, Educação Física, né? E o senhor treinou onde? Com quem que o senhor aprendeu o basquete de menino? Quando o senhor começou a jogar o basquete? Até os 9 anos, mais ou menos, a minha atividade esportiva era natação. Um professor de Educação Física que nós tínhamos lá, que era excelente, um dia subindo a escadaria da escola, ele me falou: Marson, você é alto, por que você não joga basquete em vez de natação? Aí eu fui ver o que era lá o basquete no coisa. Não tinha uma equipe masculina muito boa, até que um dia um lá resolveu criar um timinho nosso, e dali em pouco tempo nós pulamos vários para a equipe principal de Casa Branca. Então, amigos do Sport 10, agora nós retornamos essa entrevista acompanhados da esposa do professor Marson, Dona Dirce Marson. Ela que também foi jogadora de basquete. E está aqui, ó, uma medalha que em 1950, no Campeonato Brasileiro de Seleções, ela fez parte da equipe paulista, seleção paulista campeã do Campeonato Brasileiro de Seleções. Né, Dona Dirce? Essa medalha, ela chegou depois de bastante tempo, em 1999. Como foi essa história, Dona Dirce? Por que demorou tanto para chegar a medalha? Eu realmente não sei o que aconteceu. Eu só sabia que eu não tinha recebido a medalha porque ela não chegou aqui. E então eles falavam que mandaram, mas não sabiam quem mandou, como foi. Foi uma coisa muito esquisita. E foi feita essa medalha. Nessa época eu já jogava no tênis clube, e eles fizeram uma festa muito bonita, um almoço, com até meus netos estavam presentes. Para mim foi uma alegria muito grande, porque era uma coisa que eu sentia falta. E esse jornal, o jornal está aqui, ó. Aqui, ó, o jornal da época aqui, de 99, dizendo aqui, ó, ex-atleta é homenageado depois de quase meio século. Está aqui a Dona Dirce, foi homenageada em 99. Anos depois, foi 50 anos depois. Sport 10, 10 vezes mais esporte para você. Continue conosco, grande abraço, valeu. Então, nós tivemos a honra de entrevistarmos o professor Marson no ano olímpico, né? E juntamente com a sua esposa, Dona Dirce, 2 professores de educação física que souberam usar o esporte com toda a sua capacidade formativa,
realmente como ferramenta de formação dos cidadãos, né? Quantas pessoas saíram do esporte São José dos Campos, praticaram com o professor Marção Adonadis.